Em 2024, o país registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por problemas relacionados à saúde mental. Isso é número de afastamento. Imagine os pedidos que não foram concedidos. Imagine as pessoas que não procuraram ajuda por medo, por vergonha. Então, nós não podemos mais adiar o nosso posicionamento, nós não podemos mais adiar o nosso comprometimento com a educação em saúde mental no ambiente de trabalho. Então, eu quero chamar o engenheiro de segurança do trabalho, Lailson Lima, grande amigo que, neste último ano, tem se mostrado um grande apoiador dos EPIs da saúde mental e que agora, então, vai trazer em uma aula para a gente como as NRs e por que foram criadas. Isso vai ajudá-los nos argumentos, com o mapeamento dos riscos psicossociais e com o convencimento de quem for preciso dentro da sua empresa. Então, Lailson, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Isa, e já coloco aqui disponível, posso falar. Que bom. Estou aqui com você, estou 100% ligado, boa tarde. É uma honra estar com você, com toda a sua equipe, todos os especialistas que se dispuseram a ter esse momento, a ter esse encontro, né? Esse tempo valioso para a gente falar desse assunto mega importante que você, há um ano atrás, levantou a bandeira, já essa, sei lá, uma luz divina que veio iluminando esse caminho. E quando eu tive esse contato, vi você lá no TikTok, Instagram, isso prendeu a minha atenção. Eu, como engenheiro de segurança do trabalho, o que é esse negócio de EPI da saúde mental? Deixa eu escutar o que essa mulher está falando, né? O que ela tem a dizer. E você claramente trouxe para a gente esse movimento que, com certeza, está ajudando na vida de muita gente, de muitos trabalhadores e também das empresas. Tá? Obrigada, Lailson. Eu fico muito feliz. Tem várias pessoas aqui... Lailson maravilhoso, ponto de exclamação, né? Muitos fãs aqui seus, eu quero agradecer, né, todos que estão nos acompanhando. O mais curioso de tudo que você disse, Lailson, é o seguinte: quando nós nos deparamos com um problema, nós temos dois caminhos. Dizer que aquilo não vai ter solução ou tentar, pelo menos, criar uma solução. Eu sou do time que tenta encontrar uma solução. E, justamente pela minha persistência, eu aprendi a lidar com aquelas pessoas que me disseram, né, muitas vezes, mas isso não existe. Você, como engenheiro de segurança do trabalho, quero fazer esse reconhecimento público, foi fundamental o seu apoio para que eu não desistisse. Porque você, como engenheiro de segurança do trabalho, ratificando os EPIs da saúde mental, me deu força para acreditar que, opa, então se ninguém criou, nós vamos criar. Se isso não existe, nós vamos desenvolver. E se a gente parar para pensar, todas as soluções do mundo vieram a partir de situações que incomodaram alguém. Exatamente. Né? Então, foram dados que eu só cruzei. Então, eu só cruzei esses dados em 2023 e fiquei encafifada, essa é uma boa palavra, né? Mas cadê, então, os EPIs da saúde mental? Então, para a gente começar, eu queria que você trouxesse aqui para os nossos convidados o que é NR e por que a primeira foi criada na década de 70. Depois disso, quais etapas nós estamos evoluindo para o mapeamento de riscos físicos, químicos, biológicos? Aquela aula que você dá brilhantemente, que eu acho que vai ser muito importante aqui para todos. Perfeito, Isa. Obrigado. Então, o meu lugar de fala como engenheiro de segurança do trabalho, os nossos desafios são criar coisas, né? Criar meios para a prevenção e promoção da saúde do trabalhador. Então, quando você trouxe os EPIs da saúde mental, isso é, sim, da engenharia de segurança para a gente poder criar e colocar isso dentro da NR1. Agora, voltando lá, né, na sua pergunta. Assim, as normas regulamentadoras, elas existem, né, desde 1970. Então, é um direito dos trabalhadores, através da Constituição, né? Foi-se criado a portaria 3214, que trouxe, né, determinou que a criação das NRs, as normas regulamentadoras, que hoje são 38 já. A 38.
38, né? E, consequentemente, a gente vai evoluindo no tempo, mas, se eu não me estiver enganado, começou por algo em torno de 20 e poucas NRs, né? Olha o tanto que a gente já avançou, né, em criação de novas NRs. Quem trabalha em hospital, em 2015, foi criada uma exclusiva, uma específica para hospital, né? Mas, assim, qual que é a finalidade das NRs, né? É de preservar a integridade física e mental dos trabalhadores. Isso é base. Não dá para a gente separar o corpo, né, a saúde física e a saúde mental. Não, é física e mental. A gente precisa promover isso, né, através de regras claras, preventivas e obrigatórias. Daí a NR1 é a mãe de todas as outras normas, porque ela traz para a gente, com essa atualização, as diretrizes gerais, né, as disposições gerais, e o GRO, que é o quê? Né? A sigla, várias siglas, né? Gerenciamento dos riscos ocupacionais. Esses riscos que existem no trabalho, né? Que eles estão presentes e eles podem ter uma graduação, né? De probabilidade de acontecer o dano para o trabalhador. Mas a NR ela pede para que a gente mapeie esses riscos ocupacionais. Quais são eles? Isabela Camargo e todo mundo que está escutando a gente. Riscos químicos, físicos, biológicos, riscos de acidentes e os riscos ergonômicos, que agora, nessa caixinha dos riscos ergonômicos, a gente traz os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. É importante a gente deixar isso claro, que o texto da norma está assim, tá? Então, foi evoluindo também ao longo dos anos, tá, Isa? Primeiro a gente só mapeava só risco físico e químico, inicialmente, ao longo da história, né? Porque na década de 70 éramos recordistas em acidentes do trabalho. No ranking mundial, o Brasil liderou durante muitos anos a década de 70. E hoje, atualmente, ainda ocupa uma posição de destaque, está ali, né, em quarto lugar, sempre disputando o ranking nesses acidentes que são físicos. E esses acidentes que a gente está discutindo agora, que são as doenças, né, relacionadas ao trabalho, as doenças mentais. E com essa atualização, a gente colocou luz nisso, porém, já outra norma, né, já falava sobre isso. Portanto, era um pouquinho invisibilizada, tá? Então, tá no mudo, seu Isa. Eu estou com uma obra aqui do lado da minha casa. Tá ótimo. Eu já olhei, inclusive, todos estão usando EPIs, protetor, auditivo, capacete, mas eu estou no 7º andar, não tenho o que fazer, né? Ô, Ailson. Então, deixa eu recapitular aqui para quem está chegando agora. As normas regulamentadoras começaram na década de 70, porque o Brasil ganhou um ranking, né, na década de 70, além de ser campeão mundial da Copa, você me contou isso, né? Exato. Campeão mundial de acidentes de trabalho. Depois disso, o Ministério do Trabalho começou a desenvolver as NRs, normas regulamentadoras. A primeira, que é essa que está sendo atualizada, depois dela vieram mais 37, então hoje nós temos 38 normas regulamentadoras, e todas foram evoluindo à medida que os índices de acidente também foram aumentando. Imagino quantas pessoas ficaram doentes ou morreram para que cada norma dessa fosse criada. Eu quero trazer aqui uma pergunta da Anete Correia, Ergonomia, uma parceira nessa nossa missão de educação, inclusive. Ela pergunta o seguinte: você acredita que a NR 17 da ergonomia, recomendações para condições de trabalho, já vem nos apontando para fatores de riscos psicossociais? Vamos falar um pouquinho sobre o que tem o que já tinha na NR 17. Então, eu espero que todos vocês já estejam entendendo que estamos vindo uma evolução. 1, 2, 3, né, até 38. Agora nós estamos atualizando a primeira. Mas tem uma aqui no meio, 17, já trazia riscos psicossociais, Lailson? Já, mas não dessa forma como a NR1 ela está deixando claro para a gente, né? Então, a NR17 ela vai falar sobre a ergonomia, né? Que a gente adaptar as condições do trabalho ao trabalhador, as condições psicofisiológicas do trabalhador, e foi dividida em alguns campos, tá? Ela é dividida, ela é estruturada, né? Em algumas áreas. Organização do trabalho, levantamento, transporte e carga de materiais, mobiliário, postos de trabalho, né? Trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais e condições de conforto no ambiente de trabalho. Onde é que os fatores de riscos
psicossociais entram nisso? Entra quando a gente vai olhar para a organização do trabalho. Só que ela traz para a gente pouco subsídio, né? Ela vai trazer para a gente alguns itens para que a gente olhe lá na organização do trabalho, para que a gente enxergue esses fatores de riscos psicossociais. Na sua essência, a gente vai ter que ampliar o nosso olhar, né? Quando eu falo da organização do trabalho, são os processos que estão estabelecidos, carga horária, quantidade de hora extra, se os materiais que o profissional ele recebe ali são, de fato, adequados para o pleno desenvolvimento das funções de trabalho, né? Então, olhar para isso. Então, antes da NR1 trazer essa visão e incluir especificamente isso, gerou bastante dúvida nos profissionais da área, nos empresários, em todo mundo. Tá, mas isso já exigia, como que a gente vai agora adequar, né? A NR1, ela traz para a gente agora, ela teve atualização desde 2020, para a gente olhar para normas internacionais. Então, ela está embasada na ISO 45001, que é de Sistema de Gestão de Segurança. Está evoluindo tanto, Isa, esse trabalho, que eles criaram agora uma ISO chamada ISO 45003, que ela é específica para o gerenciamento dos riscos psicossociais no trabalho, né? Ela já tem validade na Europa, né? Já desde 2020, se não me falha a memória, e é interessante que nós, profissionais da área, também a gente olhe para essa norma, porque lá tem muito material para a gente trazer para as condições reais aqui de trabalho, quando a gente vai falar de ergonomia. O que faltou na NR17? A NR17 vai ficar muito a par da experiência que o profissional, o ergonomista, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho tem, né, para poder trazer esse assunto e colocar importância nesse assunto, colocar luz nesse assunto para as medidas de ação que a gente precisa colocar, já pegando carona aqui no gancho, no PGR, né? Algumas empresas vão precisar, de fato, fazer o PGR. Para as empresas que são obrigadas a fazer o PGR, os riscos ergonômicos, eles já vão vir já sendo mapeados nesse inventário de riscos com as medidas de ação. Para algumas empresas, isso já é natural. O doutor Fernando Aquil trouxe para a gente a P&G, uma multinacional incrível, maravilhosa, que já tem a cultura de segurança. Só que a maioria das empresas não tem nem o básico que a NR17 pede, que é uma AEP, Análise Ergonômica Preliminar. Todas as empresas deverão fazer isso, e nessa análise ergonômica preliminar, a gente precisa colocar em questão, colocar nesse documento os fatores de riscos psicossociais. Antes a gente não colocava, né? Antes a gente só via, pessoal, máquinas e equipamentos, situações de conforto, mobiliário, situações que dariam ali LER-DORT, né? Que foi bem comum, e normalmente as ações se encaminhavam para uma jornada, uma parada laboral, me ajuda, ginástica laboral, né? Normalmente as ações ergonômicas sempre culminavam em ginásticas laborais. Agora não. Agora a gente vai precisar olhar para a organização do trabalho em si e ver como esses fatores de riscos psicossociais no trabalho, né, eles estão tendo relação direta no adoecimento do trabalhador. E com isso a gente consegue mapear esses riscos e, no plano de ação, colocar as medidas de ação, né? Que na NR1 também vai trazer para a gente. A gente precisa evitar que essas condições existam, né? Eliminar, aí a gente vai precisar avaliar, mapear e controlar esses fatores de riscos psicossociais no trabalho. Envolvendo, Isa, né, ela traz isso bem específico, envolvendo uma parte mega importante que é o trabalhador. Existem algumas maneiras de se fazer isso, né? Mas uma delas, e a mais importante, na minha opinião, na opinião de alguns colegas também, é escutar o trabalhador. Aquela escuta ativa, de fato, ir lá para campo, para chão de fábrica, para entender ali no ambiente de trabalho, né? Podemos separar também por grupo, homogêneo de exposição, enfim, dependendo da avaliação que a gente fizer, o que está afetando de fato ele ali no trabalho, quais são as dificuldades, bate-papo assim, é importante também. A gente chama isso de avaliação qualitativa.
Perfeito. Perfeito, Lailson. Excelente. Para quem está chegando agora, é importante que vocês saibam que nós estamos hoje comemorando 1 ano dos EPIs da saúde mental, um movimento em que eu comecei há 1 ano. Esse QR Code, inclusive, te leva para o site dos EPIs da saúde mental, e ali você pode assinar o manifesto e também ler o documento que foi ratificado agora há pouco, que eu li agora há pouco pelo Ministério do Trabalho, em que explica, então, que a lei foi adiada, mas eu reforço, o nosso comprometimento com a educação em saúde mental, não, porque nós já temos dados. Então, é como o cinto de segurança. Se você quiser usar para não levar multa, é uma decisão. Mas eu espero que você use o cinto de segurança por segurança, não é? Então, esse QR Code te leva para a assinatura do manifesto. Esse evento, então, conta com o apoio de Scaffold Education, uma empresa de soluções para educação corporativa que existe há 9 anos, e Conexa Zen Club, que é o maior ecossistema de saúde digital da América Latina, e o Zen Club, que eu já estou com eles já há mais de 7 anos, sou especialista em saúde mental corporativa. Então, é muito importante você saber com quem você vai construir, com quem você vai fazer essa reorganização da cultura do trabalho, porque não se engane. Independentemente da lei ou não, da multa, da fiscalização ou não, nós estamos falando de vida. Se quiser, a gente fala sobre custo, nós vamos falar já já. Mas nós estamos falando sobre vida. E qualquer pessoa que vá contra a NR1 está indo contra a própria saúde. Não tem mais como nós negligenciarmos os dados. Eu li há pouco sobre o número de ações trabalhistas relacionadas a assédio, a pedidos de afastamento por adoecimento. Então, nós já temos dados. Lailson, eu entendi, então, que pela NR17, que trata bastante das coisas ergonômicas, hoje ninguém mais questiona. Né? Por exemplo, essa cadeira que eu estou sentada, nem sempre ela foi assim, provavelmente. Ela baixa e ela sobe. Né? Nossa, agora eu subi, desci demais. Ela tem uma alavanca que me deixa, então, ergonomicamente mais segura. Isso não começou de um dia para a noite. Não. Né? A ergonomia que hoje nós temos no trabalho e que ninguém questiona mais, começou com a NR17. Correto, exatamente. Exatamente. Então, através da NR17, que a mãe é NR1. Então, ela traz agora para a gente, né, para fazer esse gerenciamento dos riscos ocupacionais, consequentemente, PGR para as empresas que são obrigadas, né? Você precisa ver lá, algumas empresas não são, MEI, EPP, grau de risco 1 e 2 estão desobrigadas de fazer o PGR, mas precisam fazer essa análise ergonômica preliminar, pelo menos. Se eu for perguntar para uma empresa que está mais avançada, eles já vão fazer uma análise ergonômica do trabalho, que é uma análise mais aprofundada ainda do que a AEP. A AEP ela é uma avaliação inicial, é uma análise preliminar, né? Então, ela é inicial, e depois a gente aprofunda ainda mais esta análise. Então, é importante a gente destacar isso. Eu vi aqui uma pergunta falando onde é que entra, né, se é preciso trabalhar com educação nesse processo, se é preciso trazer treinamento, letramento, enfim. Entra no plano de ação. Então, vamos lá. Com essa alteração na NR1, né, que a gente precisa fazer um mapeamento, né, dentro de um inventário de riscos, a gente vai, depois desse plano de inventário de riscos, fazer um plano de ação. Todos os treinamentos vão entrar dentro de plano de ação. Pode aparecer N situações no nosso mapeamento, né? A gente pode utilizar, inclusive, durante a análise ergonômica preliminar, como a gente está avançada a nossa tecnologia, a gente pode usar, sim, uma IA que possa fazer isso através de um questionário. Existem N formas de fazer. Você pode fazer isso através de um workshop, de uma conversa com os trabalhadores. O importante é documentar esses dados nesse inventário de risco e do plano de ação. E aí você vai identificar se você vai precisar mexer ou criar políticas ou normas internas, né? Visando a saúde mental e a eliminação, né, e a promoção da saúde mental, a eliminação dos fatores de riscos
psicossociais no trabalho e vai evoluindo, né? Essas ações vão evoluindo até chegar no treinamento. Treinamento, capacitação que pode ser dada de forma online, pode ser através de ações pontuais em CIPAT. Cada empresa vai criar ali o seu meio, o seu método para fazer esse gerenciamento dos riscos ocupacionais. Importante, envolver todos os trabalhadores, né? Começa por quem? Alta direção, né? Alta liderança, alta gestão, passa por líderes e gestores, né? E passa também pelos colaboradores de chão de fábrica. Então, todo esse pessoal, Isa, você estava falando antes aí, uns dados que você trouxe sobre assédio moral, sexual ou qualquer outra violência no trabalho, isso já na R1, na última atualização, antes dessa, de 2022, ela atualizou a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? E assédio, colocou essa palavra, e assédio, né? Já pensando em tudo isso que já está acontecendo de processos, de adoecimentos, de como isso está afetando a saúde de todo mundo, né? Dos trabalhadores, da alta gestão, da alta liderança e, consequentemente, as perdas das empresas em litígios, em afastamentos, em indicadores de turnover e muitos outros que a gente consegue, a gente vai precisar desses dados, desse número, para a gente determinar em que setor que a gente vai agir. Existe um método na engenharia de segurança do trabalho, inclusive para a execução do PGR, que a gente vai precisar utilizar uma matriz de risco para definir a gravidade, né, a severidade, a probabilidade desse risco acontecer. E, através dessa gravidade, a severidade, né, a probabilidade disso acontecer, a gente tome as ações de acordo com o tempo de cada uma. Então, se é a situação de risco grave iminente, a gente vai precisar agir agora. Se é uma situação de alto risco, a gente precisa agir durante essa semana, vamos agir durante esse mês. E a gente consegue priorizar quais ações a gente consegue fazer primeiro. Daí vem a palavra gerenciamento, né? A gente vai identificar esses perigos e vai fazer o gerenciamento conforme a gravidade, a severidade de cada um. Então, esse é um trabalho da engenharia de segurança do trabalho, em conjunto com os médicos, em conjunto com os ergonomistas, para que a gente possa, no inventário de risco, definir o plano de ação bem bonitinho e qual que a gente vai agir ali primeiro, visando sempre a hierarquia dos riscos, né? A gente precisa sempre tentar eliminar esse risco. Por último, né? Tem vários fatores. Por último, a gente vai pensar no EPI, né? Quando a gente esgota os nossos recursos, tanto administrativos, enfim, de engenharia de segurança do trabalho, de medidas. Por último, a gente vai fornecer o EPI para o funcionário, né? Então, a gente tentou de tudo para tirar esse risco. Dali a gente não conseguiu, a gente está controlando, ele ainda existe, a gente diminuiu a probabilidade desse risco gerar um dano na saúde do colaborador, né, do trabalhador. Então, essa é a parte fundamental do nosso trabalho, é sabermos que os riscos existem, né, e como que a gente controla isso. Mais do que isso, Isa, a NR1 também traz que o trabalhador precisa ser informado sobre os riscos ao qual ele está exposto. Ou seja, segurança psicológica a partir do momento zero. Quando a gente pega ali um PGR, um documento, e eu te informo aqui, Isa, ó, você está na sua função como jornalista, esses daqui são os riscos, e também essas daqui são as medidas de controle. Esses daqui são os treinamentos obrigatórios que a gente precisa fazer, que você precisa fazer, para que você também conheça e tenha ações de prevenção para a sua própria saúde. Então, é clareza nos processos. A comunicação é muito importante nessa relação, né? Daí, a NR17 ela deixa claro. A única coisa que fica muito claro lá é que até nos meios o professor falou de recompensa, de reconhecimento, a análise de desempenho do funcionário, ele precisa ser feito com um critério que não traga para o funcionário esse fator de risco de, meu Deus, se eu não for bem na minha avaliação de desempenho, eu vou ser mandado embora. Se eu não atingir tal performance, ou a empresa deixar isso bem clara nos seus processos. O processo é assim, ó, construção de carreira dentro da empresa, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, clareza nos processos. Isso vai potencializar e vai aumentar os índices de segurança
nesse gerenciamento dos riscos psicossociais. Então, a ANR deixa isso claro lá, e aí a gente vai ter que ter recursos para discutir os outros fatores que estão relacionados ao trabalho, que podem ser diversos, né? Vai de assédio, vai de sobrecarga, vai de subcarga, vai de isolamento. De repente, né, com a pandemia, a gente está trabalhando no home office ou no híbrido, o funcionário que fica esquecido lá em casa, trabalhando sozinho. Como que a gente vai fazer essa gestão para esse funcionário? Então, basicamente, é colocar luz nesse assunto, fazermos uma mesa ali redonda, envolver trabalhadores, envolver liderança, envolver alta direção e discutirmos esse problema. Como que a gente vai gerenciar? Como que a gente vai garantir a segurança e a saúde no trabalho, né, para esse trabalhador? É isso que trata o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Está no mudo, Isa, o céu. Essa explicação foi fantástica, Lailson. E eu quero só agora pedir um exercício aqui para todos nós. Todos que estão digitando em tela paralela, para só um pouquinho. Respira fundo e só imagina como era o mundo em 1970. Agora imagina o mundo antes de 1970. Nós já tivemos condições de trabalho em que crianças eram muito bem-vindas em minas, por exemplo, de extração, porque eram pequenininhas. Quantas crianças adoeceram para isso ser proibido? Tá, imagina. Como é que era o mundo passarinho, Isa. Eles levavam um passarinho para dentro das minas para ver o nível de oxigênio, se era respirável para o ser humano. Numa gaiolinha, para a gente ter uma noção, né? Então vamos lá. Então, exercício para todos nós. Fecha os olhos se você quiser ou não, mas respira e imagina como era o mundo antes da década de 70. Já era um contexto. Agora, um pouco mais perto, 1970. Quantas pessoas adoeceram e morreram por falta de normas regulamentadoras, por falta de equipamentos de segurança? Tá certo? 1970. Agora avança para a década de 90, quando os bancários começaram a pedir ajuda, socorro, pelo adoecimento causado pela Lerdort. Já o doutor André Fusco vai falar mais sobre isso. Ou seja, vem comigo. Por isso que os primeiros riscos medidos foram os físicos. Depois, químicos, biológicos, ergonômicos. Por que agora estamos falando de psicossocial? Porque agora nós já temos evidências suficientes para tomarmos providência. Então, não é que a NR1 atualizada chegou do nada. Não! São dados sendo acumulados e validados há muitos anos. Então, se você ainda acha que hoje, quando o Lailson fala, primeiro é um plano de risco, depois é um plano de ação. Né? Tem gente com medo de começar a pensar no assunto porque tem que agir, de fato. Mas antes de agir, a gente precisa ouvir o que o nosso funcionário, o seu funcionário tem a dizer, assim como ele já diz por questões de ergonomia, por questões de segurança. Você não vai deixar uma pessoa trabalhando numa obra com barulho desse sem protetor auditivo. Então, é esse exercício que eu quero propor para vocês. Antes de colocarem aqui sobre a minha empresa não faz, ou isso é ilusão, para um pouquinho. Invista a sua energia no raciocínio de como nós estamos evoluindo na história. É por isso que eu estou aqui reunida com o Lailson e tantos especialistas, para a gente trazer luz ao que está acontecendo. A lei pode ter sido adiada. A nossa responsabilidade com a educação no tema, não. É por isso que nós vamos continuar falando sobre isso. Lailson, eu quero... Antes de encerrar, nós já estamos avançando já no horário do Dr. André Fusco, mas antes de encerrar, eu quero dizer que você estará comigo lá no CBTD deste ano, na Ilha de Saúde Mental. Quem quiser fazer a inscrição do CBTD como congressista pode ter 20% de desconto quando fizer lá o cadastro no site cbtd.com.br. É simples, tá, gente? Ó, cbtd.com.br.
É o maior congresso de treinamento e desenvolvimento humano do Brasil, um dos maiores do mundo. Esse ano são esperadas 8.000 pessoas, são 3 dias de evento. Então, se você quiser acompanhar o Laílson num próximo encontro, nós estaremos juntos, então, no CBTD em junho, e está aqui um desconto para você participar, tá? Junto comigo, nessa ilha de saúde mental, o Dr. André Fusco também, que é o nosso próximo convidado, tá? Mas já quero deixar aqui esse cupom, se você tiver interesse em participar deste evento, cbtd.com.br. Laílson, para a gente encerrar, meu querido amigo, vamos supor que todos que estão aqui nunca ouviram falar de RAT e FAP. O quanto, então, a abertura da CAT é importante no início de um adoecimento, para que isso seja gerenciado e não afete o RAT ou a RAT? O RAT. O RAT e depois a FAP, que vai afetar toda a folha de pagamento. Essa é uma parte financeira que poucas pessoas têm explicado. Perfeito, Isa. Para explicar isso bem rápido já, e esperando ansiosamente o doutor André Fusco, que eu vou ficar aqui ouvindo esse homem, que ele tem muito a dizer, eu sempre paro tudo que eu estou fazendo para escutar ele, aprendo demais com ele, né? É assim, todos os anos, Isa, mais de 2.700 trabalhadores morrem no trabalho. Portanto, a gente traz esse dado, todos os anos. Mais de 700.000 trabalhadores se acidentam. Todos esses mais de 700.000 trabalhadores e esses 2.800, 2.700, para esses trabalhadores que trabalham com CLT, portanto, ele é segurado do INSS, tá bom? E aí a gente vai para a lei previdenciária. É importante a gente destacar isso, tá? Então, para esse trabalhador que é lá a CLT bonitinho, é aberto a CAT, Comunicação de Acidente no Trabalho, que com a atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho, a galera do CDF, né, síndrome de burnout, esgotamento, estresse, ansiedade, será considerado, já está sendo considerado, né, acidente do trabalho, portanto, vai precisar abrir CAT. Quando abre CAT, a gente vai lá para a Lei da Previdência, né, e que entra aí no RAT, que é o Risco Ambiental do Trabalho, que é um tributo pago pela empresa sobre o grau de risco, né, de cada empresa. E o que o FAP vem trazendo para a gente? É o fator acidentário previdenciário, que é um índice, né, tributário que pode reduzir ou aumentar os impostos a depender dos históricos de afastamentos da empresa por acidente de trabalho. Então, a empresa ela pode reduzir o imposto se ela trabalhar na prevenção e não houver aí acidentes de trabalho, né, ou doenças do trabalho que são sinônimos, né, para abertura de CAT, e, consequentemente, quanto mais CAT, mais afastamento, mais trabalhador doente, né, relacionado ao trabalho, o tributo dela é maior. E esse tributo pode ser de 1%, 2%, 3%, é sobre a folha de pagamento da empresa, que é justamente para custear, ajudar a Previdência lá a custear os gastos que existem, né, que são produzidos através de um acidente do trabalho. Ou seja, indica que a sua empresa ela é uma empresa insegura. Se ela é um local inseguro para se trabalhar, você vai pagar mais imposto, vai pagar mais tributo. Se ela é um local seguro para se trabalhar, você paga menos tributo. Se nós estivéssemos aqui ao vivo, eu pediria uma salva de palmas, então, agora, tá? Para tudo que você trouxe para nós. Aprendi muito, tenho certeza que todos aprenderam muito. Queria que você deixasse, Laílson, as suas redes. Quero fazer um agradecimento também à Irene Reis, que é sua parceira, né, que estará também comigo lá no CBTD, na Ilha de Saúde Mental. Mas eu gostaria muito que você deixasse, então, aqui as suas redes, para a gente poder passar agora para o doutor André Fusco, que vai falar, inclusive, sobre ergonomia mental. Né? Maravilhoso. Não percam, gente. Eu vou pegar até uma pipoquinha ali para não perder nenhum lance. Isa, você sabe a gente já tem uma proximidade, assim, da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, por você levar tão gentilmente essa bandeira, colocar à luz a segurança e saúde no trabalho. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Laílson Lima EST.
de educação e segurança no trabalho. E também a nossa maior rede, você pode achar lá, que é a Reinventando a Educação, que a gente trabalha com educação corporativa, escolar, também em ONGs, nessa bandeira de cuidado, autocuidado, né? Então, a NR1, como você bem diz nos seus vídeos, ela é uma oportunidade para todo mundo ganhar. Trabalhadores, líderes, gestores, empresários. Com ambientes seguros, a gente consegue, né? Eu sempre falo, eu trago a minha filha, que tem 9 anos de idade, você, Isabela, que está esperando o Antônio aí, que está chegando, né? Para que a gente construa um mundo melhor e um mundo do trabalho melhor para as nossas crianças, que a gente falhou um pouco nisso, mas dá para se consertar sim. Eu acredito muito que a engenharia de segurança do trabalho, junto com as demais áreas, psicologia, ergonomia, medicina, o papel do jornalista também, a área de comunicação, todos juntos, a gente vai conseguir construir ambientes de trabalho mais saudáveis, com bem-estar, porque é possível e a empresa ainda vai sentir no bolso para melhor, ela ainda vai conseguir obter muito e muito lucro, porque ela precisa disso, e ainda cuidando do trabalhador, né? Sendo uma empresa promotora de saúde mental, gente. Essa é a minha mensagem final. Eu te agradeço, Isa. Sem dúvida, excelente. Obrigada, Lailson. A Carol Ramos trouxe aqui um comentário, né, sobre o impacto financeiro nos tributos, que ela não tinha conhecimento. E isso é uma coisa que eu tenho reforçado, né, com vocês, você e todos os convidados há muito tempo, que quase ninguém explica sobre isso. Né? Você não quer falar de NR1, tudo bem, mas saiba que se alguém adoecer e depois esse adoecimento bater no INSS, vai afetar a folha de pagamento inteira. Então, é muito melhor nós considerarmos as vidas e não os custos. Obrigada, Lailson. Perfeito. Obrigado, Isa. Até breve.